Hoje a gente vai falar sobre o que é um módulo. Basicamente a definição é a seguinte: se a gente tem um número x que pertence aos reais, a gente define módulo ou valor absoluto de x, né? X sendo real, e a gente indica isso, né, como x entre barras. Entre barras, assim, é a representação do que a gente chama de valor absoluto de x ou módulo de x. E basicamente é o seguinte: se o módulo de x, se o x for maior do que zero, o módulo de x é igual ao próprio x. No entanto, se o x for menor do que zero, o módulo de x é menos o x. Olha só, basicamente o que a gente está dizendo é o seguinte: se o x for um número positivo, o módulo de x é o próprio número, certo? Ou seja, se ele for não negativo, porque a gente está incluindo zero aqui. E se o x for um número negativo, a gente tem o seu equivalente positivo, ok? Esse é o módulo. Basicamente, é bem simples, tenho certeza que vocês já viram esse conceito em algum lugar, mas se a gente tem, por exemplo, o mais 2, o módulo de mais 2 é igual a mais 2. No entanto, se a gente tem menos 7, o módulo de menos 7, ele é mais 7, é o equivalente positivo, ok? Lembrando que a gente não precisa escrever o mais quando é um número positivo. O módulo de zero é o próprio zero. O módulo de menos 3/5, 3/5 é um número real? É um número racional, logo é um número real. Menos 3/5, o equivalente positivo dele é mais 3/5. Quando a gente tem o menos raiz de 2 é um número positivo, é um número real, certo? É um número irracional, mas é um número real. O equivalente positivo é mais raiz de 2, e o mais raiz de 3 é um número real, o equivalente positivo dele é o próprio mais raiz de 3. Então, basicamente, a gente pega o equivalente positivo do número quando a gente coloca entre duas barras. Então, colocou entre duas barras, a gente vai colocar o equivalente positivo. Olha só o que isso aqui estava nos dizendo. A gente pega quando ele é um número negativo, aqui ó, a gente multiplica por menos 1, menos com menos dá mais, ok? Quando é um número negativo, a gente multiplica por menos 1, menos com menos dá mais. Quando é um número negativo, multiplica por menos 1, menos com menos dá mais, ok? E essa representação aqui formal, ela é o equivalente a gente ter o que a gente tem nesses exemplos aqui. Existem algumas propriedades que eu vou citando uma por vez aqui e vou demonstrando elas para vocês. A primeira que a gente tem aqui é que o módulo de x é sempre um número não negativo, certo? Para qualquer valor de x pertencente aos reais. Como é que a gente demonstra isso? A gente pode verificar aqui. Se o x for menor ou for maior ou igual a zero, então o módulo de x é maior ou igual a zero, certo? Isso é uma conclusão lógica. Se o x for menor do que zero, que são as duas possibilidades, né? Então o módulo de x, ele vai ser sempre, isso daqui vai ser igual a menos x, nessa parte aqui ele é igual a x, e esse x é sempre maior ou igual a zero. E aqui ele vai ser igual a menos x, isso daqui sempre vai ser maior do que zero, certo? Então olha a condição: x maior ou igual a zero, o módulo de x é igual a x, e isso aqui sempre vai ser maior ou igual a zero. Se o x é menor do que zero, então o módulo de x é igual a menos x. Ou se o x é menor do que zero, então o menos x é maior do que zero. Ok? Segunda propriedade diz que se o módulo de x é igual a zero, isso aqui é o equivalente a dizer que o x é igual a zero. Tá? Então essas duas sentenças, duas proposições são equivalentes. Como é que a gente demonstra isso? A gente vai analisar o seguinte, ó. Se o x for igual a zero, que é essa segunda sentença aqui, então
o módulo de x é igual a x. Lembra que o módulo de x, ele é... se o x é maior ou igual a zero, ele é igual a x, certo? Então a gente está nessa condição aqui. Ele é igual a x. E o x é igual a zero. Então aqui, ó, o módulo é igual a zero. Tá? Essa é bem simples, né? Então, se o x é igual a zero, a gente está numa condição de que o módulo de x é igual a x e o x é igual a zero. Tudo bem. Parece ser redundante, mas é uma conclusão lógica. Agora a gente pode ver aqui, ó. Se a gente pegar o módulo de x igual a zero, que é essa primeira sentença, então a gente tem que o x tem que ser igual a zero, pois, caso contrário, caso o x seja diferente de zero, se a gente pegar, se o x fosse diferente de zero, a gente teria no módulo de x diferente de zero, é maior do que zero. Né? Para qualquer valor de x diferente de zero, o módulo é maior do que zero. Então é uma conclusão lógica a gente afirmar que módulo de x igual a zero, o x é igual a zero. Porque do contrário, a gente teria um módulo maior do que zero. A terceira propriedade diz o seguinte, ó. Se a gente pegar o módulo de x e multiplicar pelo módulo do y, isso aqui é igual a gente pegar o x vezes o y e aplicar o módulo depois de fazer o produto. Isso vale para qualquer valor de x e y pertencente aos reais. E a gente vai analisar todas as possibilidades aqui, ó. Vamos começar com se o x for maior do que zero e o y for maior do que zero. O que acontece se o x e se o y forem maior do que zero? Então a gente tem o módulo de x vezes o módulo de y. Se esse é maior do que zero, o módulo de x é igual a x. O y é maior que zero, então o módulo de y é igual a y. Quando a gente pega esses dois aqui, o produto dos dois, esses dois são positivos, né? Esse é um número positivo, esse número positivo, isso aqui é igual ao módulo do produto. Porque são dois números positivos, certo? Pois o produto é maior do que zero, então isso daqui é igual ao próprio módulo. Sendo ele um número positivo, ele é igual ao próprio módulo. A gente já sabe disso. Tá? Então é a primeira condição. A segunda condição é o seguinte, ó, se a gente pegar o x menor do que zero e o y menor do que zero, que é uma possibilidade. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter o módulo do x vezes o módulo do y. Só que a gente tem menos x, porque o x é negativo, então o módulo de x é menos x, vezes menos y, porque é negativo, o módulo de y negativo é menos y. Só que quando a gente pega esses dois aqui, isso daqui é igual a x vezes y, porque menos com menos vai dar mais. Então isso daqui é igual ao módulo de x vezes y. Aqui. Tá? Pois x e y é maior do que zero. Mesma coisa, certo? X vezes y, né? X vezes y é maior do que zero. Nunca zero, porque a condição com ele zero está aqui em cima. Beleza, olha uma terceira possibilidade. Se a gente tiver o x maior do que zero e o y menor do que zero, o que vai acontecer? Então, o x vezes o módulo de x vezes o módulo de y vai ser o seguinte: o x é maior do que zero, ele é igual a x, ok? Só que o y é menor do que zero, então ele é igual a menos y, tá? Só que tem um detalhe: isso daqui é igual a menos o produto x vezes y. Tá? Só que o produto x vezes y é um número negativo.
Um número negativo, quando a gente coloca um sinal negativo na frente, ele fica positivo, ou seja, isso daqui é igual ao módulo. Eu vou até... Então, nesse caso, pois o x vezes y é negativo. Ok? E o contrário aqui também acontece, ó. Se o x é negativo e o y é maior ou igual a zero. Então, a gente tem o módulo de x vezes o módulo de y. Isso é igual a menos x, porque o x é negativo, o módulo é menos x, vezes y. Só que o y é positivo, o módulo é igual a ele próprio. Então aqui a gente tem menos x vezes y. Só que o produto x vezes y é um número negativo. Quando a gente pega um número negativo e multiplica por menos 1 aqui, com esse sinal da frente, isso daqui é igual ao módulo dele. Tá? Porque o produto, pelo mesmo motivo. O produto x vezes y é um número negativo. Então, quando a gente pega o número negativo e multiplica por menos 1, ele é igual ao módulo desse produto. Tá? Então, não importa o que a gente faça, o produto dos módulos é sempre o módulo do produto para qualquer valor de x e y pertencente aos reais. A propriedade 4 diz o seguinte, que o módulo de x elevado ao quadrado é igual a x elevado ao quadrado para qualquer valor de x, certo? Vamos ver, por exemplo, se o x for maior ou igual a zero, o que acontece? Então, o x é igual ao módulo dele. Eles são iguais, o x e o seu módulo. Logo, aí fica fácil de perceber que x ao quadrado é igual ao módulo ao quadrado, para o x positivo. Beleza. Agora veja o seguinte, se o x for menor do que zero, que é a outra possibilidade, né? Então, o menos x é igual ao módulo. Ok? E aí como é que fica? Quando a gente eleva ao quadrado, a gente tem o seguinte, ó, menos x vezes menos x. Isso aqui, bom, se menos x é igual ao módulo de x, e se menos x é igual ao módulo de x, a gente vê o que, ó, menos x ao quadrado, isso daqui é igual ao x ao quadrado. Menos x ao quadrado é igual ao x ao quadrado. Ok? E aqui a gente tem o módulo de x ao quadrado. Então não importa se o x é positivo ou negativo, o x ao quadrado é sempre igual ao módulo do x ao quadrado. A quinta propriedade diz que o x ele é sempre um número menor ou igual ao módulo de x, para qualquer valor de x pertencente aos reais. Veja comigo o seguinte, ó, se o x for positivo, né, maior ou igual a zero, então o x é igual ao módulo de x. Ok, eles são iguais. Agora, se o x ele for negativo, o que vai acontecer? Se o x é negativo, até eu vou fazer aqui embaixo, ó, se o x é negativo, então significa que o x ele é menor do que zero, só que para o x negativo, o módulo é sempre maior do que zero. O módulo é sempre maior do que zero e o x é sempre menor do que zero. Ou seja, portanto, a gente conclui que o x é menor ou igual a zero, menor ou igual ao próprio módulo de x, para todo x real. Assim, certo? Então essa quinta propriedade, né? Ele vai ser igual
se o x for positivo, mas se for negativo, o x ele é menor do que zero e o módulo de x é maior do que zero. Então, por consequência, o x é menor do que o módulo de x sempre. A sexta propriedade que a gente tem é a seguinte, que o módulo da soma x mais y não é necessariamente igual ao módulo de x mais o módulo de y, mas a gente tem a relação que o módulo da soma ele é sempre menor ou igual à soma dos módulos, certo? Para qualquer valor de x e y pertencente aos reais. Como é que a gente verifica isso? Eu vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar o x mais y, o módulo, e vou elevar ao quadrado. A gente sabe que o módulo de um número ao quadrado é igual ao próprio número elevado ao quadrado. Certo? Olha aqui, ó, o módulo de um número ao quadrado igual ao próprio número elevado ao quadrado. Essa daqui é a propriedade 4, tá? Eu vou anotar aqui, ó, que é a propriedade 4. Por outro lado, a gente abre esse quadrado aqui, a gente tem o primeiro termo ao quadrado, mais o segundo termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Certo? Agora eu quero que vocês deem uma olhada comigo no seguinte, ó. Quando a gente faz essa abertura aqui, ó, eu quero fazer uma comparação quando a gente compara com os módulos. Pega o módulo de x ao quadrado mais o módulo de y ao quadrado mais 2 vezes o módulo de x vezes o módulo de y. Quando a gente olha para essa relação com essa relação, a gente se depara com algumas coisas, ó. O módulo de x ao quadrado é igual, o x ao quadrado é igual ao módulo de x ao quadrado. O y ao quadrado é igual ao módulo do y ao quadrado. Por outro lado, quando a gente pega o x ele é sempre menor ou igual ao seu módulo. Então esse número aqui é sempre maior do que esse. Maior ou igual a esse. E o y a mesma coisa. O módulo de y é sempre maior ou igual ao y. Então, se esses caras aqui são iguais e esses caras aqui são sempre maiores ou iguais a esses, essa expressão é sempre maior ou igual a essa aqui. Ok? Então, quando a gente compara essa relação, você vê que essa expressão aqui é maior ou igual que essa daqui. Nesse caso aqui, a gente usou a relação 5, né? Aqui, ó. A propriedade 5. Agora eu quero que vocês acompanhem mais um raciocínio. Olha só. Isso daqui, ó, ele é igual ao módulo de x mais o módulo de y elevado ao quadrado. Porque a gente tem, ó, o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ok? Então, quando a gente compara, olha só, este cara aqui, ó, módulo de x mais y. E aqui a gente pega o módulo do x mais o módulo do y. A gente pega o quadrado desse cara aqui, ele é menor ou igual ao quadrado desse cara aqui, dessa soma aqui. Ok? Então, automaticamente, a gente conclui, né? E daí que a gente conclui que este cara aqui, ó, o módulo da soma, ele é menor ou igual ao módulo do x somado com o módulo do y, que é a propriedade. Ok? Então aqui a gente tem a conclusão. A sétima propriedade que a gente tem, ela nos diz que o módulo da diferença entre x e y, ele é sempre maior ou igual, notem que antes era menor ou igual, né? Agora é maior ou igual a diferença entre os módulos. Então a gente pega o módulo de x menos o módulo de y. E esse daqui é sempre maior do que esse para qualquer valor de x e y. A gente pode demonstrar isso fazendo a seguinte relação. A gente pode olhar o x menos y ao quadrado. O módulo
de x menos y ao quadrado. Só que tem o seguinte, quando a gente pega um número, isso daqui é um número, né? E tira o módulo e eleva ao quadrado, isso daqui é igual a gente pegar o próprio número e elevar ao quadrado. Então, x menos y dentro do módulo ao quadrado é igual a x menos y ao quadrado. Isso daqui também é uma propriedade da função modular, né? do módulo. Então, quando a gente faz esta relação aqui ao quadrado, agora a gente sabe que isso daqui é o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo menos, né, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá? E aqui a gente tem daquela relação que a gente tinha anteriormente, que era a propriedade 5, a gente vai olhar para este cara aqui e vamos comparar com o módulo de x ao quadrado mais o módulo de y ao quadrado, né? Então, quando a gente pega esse cara aqui, até eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse aqui para baixo, né? Que vai ficar mais claro. Então, isso daqui, ó, ele é igual x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2xy. Só que quando a gente compara com o módulo de x ao quadrado mais o módulo de y ao quadrado, a gente vê que este termo é igual a este termo é igual a este. No entanto, quando a gente pega aqui, ó, menos 2 módulo de x, módulo de y, a gente vai ver o seguinte, a propriedade 5, ela nos diz que o x ele é sempre menor do que o módulo de x, o y é sempre menor do que o módulo de y. Então a gente está vendo uma relação de que esse 2xy aqui é sempre menor do que este 2 módulo de x módulo de y. Só que como eles estão negativos, a relação inverte. Então, na propriedade 6, a gente tinha essa relação aqui como menor ou igual, certo? Só que aqui ela se inverte porque a gente está falando de valores negativos. Então, quando a gente está vendo o x vezes y, ele é sempre menor ou igual ao módulo de x vezes módulo de y. Quando a gente multiplica por menos 1 aqui, essa relação inverte. Então a gente tem esta relação, que este cara aqui é sempre maior, o que está à esquerda aqui é sempre maior do que está à direita. Só que esse que está à direita aqui, a gente entende como sendo o módulo de x menos o módulo de y, isso daqui ao quadrado. Certo? Então, quando a gente olha para este cara aqui, isso daqui é igual a este, que é maior ou igual a este, que é igual a este. Tá? Então, quando a gente compara este módulo com esta relação aqui, o quadrado, o que está dentro do quadrado aqui, tem que ser maior do que está dentro do quadrado aqui, para valer essa inequação. Portanto, o que é módulo de x menos y é sempre maior ou igual ao módulo de x menos o módulo de y. Então a ordem aqui importa. Se a gente inverte também, certo? Agora a gente tem a oitava propriedade que diz o seguinte, se a gente tem o módulo de x é menor ou igual a um número a, se esse a é positivo, isso daqui é o equivalente a dizer que o x ele está entre menos a e mais a, certo? Então ele está dentro de um intervalo que vai entre menos a e mais a, ok? Então, quando a gente olha para esta propriedade aqui, a gente pode demonstrar ela da seguinte forma, a gente vai olhar que o módulo de x menor ou igual a, certo? É o equivalente a gente dizer que o x ao quadrado é menor ou igual ao a ao quadrado se o a é positivo. Então, como a gente está olhando para a situação em que o a é positivo, isso aqui é equivalente a esse, certo? Essa desigualdade é equivalente a essa desigualdade. Do contrário, né? Se for negativo, daí a gente já tem outra relação. Mas como o a é positivo, a gente sabe disso aqui. Se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, né, o módulo de x ao quadrado é igual ao x ao quadrado. A gente já sabe disso aqui. Então a gente vê também que isso daqui, ó,
por equivalência de inequações, a gente pode subtrair a ao quadrado dos dois lados da inequação sem alterar a relação. Então a gente passa o a ao quadrado para o lado esquerdo aqui, ok? Só que isso daqui também ele vai ser equivalente ao quê? Olha só. Quando a gente olha para essa inequação aqui, isso daqui a gente pode ver que um número ao quadrado menos outro número ao quadrado é igual a x mais a vezes x menos a. Então é o primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Isso daqui dá, a gente pode fazer termo a termo e chega nessa relação aqui. Ok, beleza. A partir de agora a gente pode ver que se a gente está dizendo que x mais a vezes x menos a é menor do que zero, menor ou igual a zero, isso daqui só pode acontecer, né, se o x ele não for maior do que o a, porque se o x for maior do que o a, a gente tem um número aqui a gente tem uma inequação do tipo produto, certo? Então a gente vai ver que para esse produto aqui ser menor do que zero, ou seja, ser negativo, a gente tem que um deles tem que ser negativo e o outro positivo, né? Se os dois forem negativos, a gente tem um valor positivo. Se os dois forem positivos, a gente tem positivo. Então a gente quer que um seja negativo e outro positivo. A gente pode fazer uma tabela produto, uma tabela de sinais, né? Como é que a gente faz essa tabela produto? A gente vai olhar para o x mais a e a gente vê o seguinte, ó, o x mais a ele tem o zero em menos a. Menos a. Então aqui a gente tem o zero e aqui a gente tem o mais a. Certo? Isso aqui para o x. E quando a gente olha para os sinais disso daqui, a gente vê que ele é negativo e depois ele se torna positivo. Ok? Agora, quando a gente pega o x menos a, em relação a x, a gente tem que o zero é em x igual a a. Aqui, ó. Então, aqui é o zero dessa função aqui, do x mais a, e aqui é o zero do x menos a. A gente já fez isso em outras aulas, né? Sendo uma função crescente, porque a gente tem 1 vezes x, isso aqui é uma função afim, né? Ela é crescente, então ela vem de valores negativos e se torna positivo. Então ela é negativo, negativo, negativo. Quando a gente faz o produto x mais a vezes x menos a gente analisa os sinais disso daqui, ó, né, em relação a x. Como é que fica aqui, ó? Menos com menos, aqui dá mais. Mais com menos dá menos, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. Então a gente vê que a gente tem este intervalo aqui. Aqui são os zeros, né? Os zeros dessa função. E a gente tem que vai ser negativo neste intervalo aqui, ó. Com x entre a e menos a. E a gente põe aqui o menor ou igual e o menor igual, porque aqui a gente quer saber quando é igual a zero. Então quando ele estiver aqui no menos a é zero, então já está satisfazendo a inequação. Quando chegar aqui entre o menos a e o a é sempre negativo. Quando chegar no a de novo vai ser zero, então satisfaz a equação. Nos outros intervalos aqui, para valor de x maior do que a ou menor do que menos a, daí isso daqui é positivo. Então a gente tem uma situação diferente. Aqui então a gente demonstra que ele está entre menos a e o a, graças a esta relação aqui. Ok? A gente tem mais uma propriedade ainda. E a nona propriedade que a gente tem para o módulo é que se a gente tem um módulo de x maior ou igual a um número a e esse a for positivo,
Então antes a gente viu o menor ou igual, agora é maior ou igual. Isso aqui é o equivalente a gente dizer que o x ele é menor do que menos a ou maior do que a. Então existe uma simetria em torno do zero, né? Deixando uma lacuna aqui entre o menos a e o a. E aí a gente está dizendo que ele tem que ser menor, se o módulo de x é maior do que a, não é só o x maior do que a, ele tem que ser menor do que menos a também, ok? Então para a gente demonstrar isso daqui, a gente vai olhar para o seguinte, ó. A gente tem o módulo de x maior ou igual a a. Isso aqui é o equivalente, se o a for positivo, né? Se for negativo, inverte tudo. A gente tem o seguinte, ó, x ao quadrado é maior ou igual a a ao quadrado. A gente eleva ao quadrado, né? A gente eleva ao quadrado os dois lados. Esse módulo ao quadrado é igual ao próprio x ao quadrado. Isso daqui a gente já viu também como uma propriedade do módulo. Aqui a gente também pode fazer uma equivalência de x ao quadrado menos a ao quadrado, sendo maior ou igual a zero. Então a gente sabe que essa diferença aqui tem que ser maior ou igual a zero. Antes a gente tinha como menor ou igual, agora é maior ou igual. E a gente segue com relações equivalentes, essa diferença, o quadrado de a diferença dos quadrados é igual, né? Então a gente tem uma equivalência, vamos fazer o x menos a, ou aliás, o x mais a, vezes o x menos a. E dessa vez isso aqui é maior ou igual a zero. E quando a gente olha para essas duas funções, a gente faz aquela análise de sinais, que a gente vai ver aqui, ó, o x mais a. Quando a gente olha para o x mais a gente vai pegar aqui, ó, o menos a, o zero e o mais a. A gente já fez essa análise antes aqui, vocês já devem estar entendendo como é que fica esta análise de sinais agora. É o contrário do que a gente teve antes, né? Então quando a gente olha aqui, ó, o zero do x mais a é o menos a, então a gente tem aqui o zero. Aqui é negativo, e aí ele se torna positivo. É uma função crescente, então ela era negativa e se torna positivo. Aqui, ó, ela era negativo e se torna positivo, só que o zero é em a. Ok? Só que quando a gente olha para o x mais a vezes x menos a, né? A gente olha para isso daqui e a gente vai ver os sinais, menos com menos vai dar mais. Mais com menos dá menos, mais com menos dá menos, mais com mais dá mais. A gente quer que isso daqui seja maior do que zero, ao contrário do que a gente queria antes. Então a gente está querendo este intervalo aqui, ó, de x menor ou igual a menos a, porque igual inclui, porque a gente está considerando igual aqui, ou a gente olha aqui para esse intervalo lá, que é o x maior ou igual a a. Então a gente está pegando menor ou igual a menos a, maior ou igual a a. Então é exatamente essa propriedade aqui, ó. A gente fala que o módulo do x é maior do que ou igual a a. Se o a é positivo, isso aqui é o equivalente a gente dizer que o x ele é menor do que menos a, ou seja, está para cá, ou que o x é maior ou igual a a. Aqui, ó. Então ele está para lá, para a direita do a, ok?